dia de nostalgia! E hoje eu estou aqui para falar sobre os maiores vilões de novelas brasileiras mais antigas. Eu já falei aqui no canal sobre as vilãs de novelas mais antigas, mas eu não poderia deixar de falar também sobre os vilões. E se você é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo aqui à nossa família no YouTube. E também ative o sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, pois não é sempre que o YouTube avisa vocês quando tem vídeos legais por aqui. Então bora lá, depois de se inscrever, depois de ativar o sininho, bora lá falar mais sobre esses vilões antigos e as novelas. E todos nós sabemos que, na verdade, uma boa novela precisa de um vilão. Aquele personagem que dificulta demais a vida do mocinho, que apronta todas, que tira toda a paz e tranquilidade da vida de muitos personagens e que eles provocam algumas situações que ou eles são amados ou extremamente odiados pelo público. Na verdade, é uma grande relação de amor e ódio com esses vilões. E apesar das novelas serem muito marcadas por vilãs, eu não sei, mas sempre tem muito mais vilã do que vilão. Esses vilões que separei aqui hoje, com certeza, marcaram aí todas essas novelas que iremos citar. Com certeza estão na memória do público que assistiu. E vamos começar, pessoal, das novelas mais antigas para as mais atuais. Atuais que eu digo lá do começo dos anos 2000. O primeiro vilão aqui é Felipe Barreto, da novela O Dono do Mundo, de 1991, que passou na Globo. Felipe Barreto foi um dos vilões mais odiados da década de 90. Cirurgião plástico, ele veio de uma família muito luxuosa, muito rica, mas que perdeu tudo. Mas ele, o grande vilão, nunca se desacostumou com essa vida de luxo que tinha. Soberbo, arrogante, um verdadeiro crápula, ele faz de tudo para conseguir o que quer. Ele se acha um verdadeiro dono do mundo. Como é que pode? Um grande cirurgião plástico como eu, envolvido com essa gente pobre, sem graça. E ele era um vilão tão maldoso, sem escrúpulos nenhum, que ele fez uma aposta com um amigo dele que ele iria tirar a virgindade da noiva de um de seus funcionários antes da lua de mel. E vocês acham que ele não cumpriria com esse acordo, com essa aposta? Sim, ele cumpriu, o que fez como consequência que o noivo aí dessa moça acabasse se suicidando. Então a gente vê o tamanho aí da maldade desse vilão que foi Felipe Barreto. E o interessante dessa novela Dono do Mundo é que em determinada parte da novela os autores fizeram com que o personagem, que era o maior vilão, Felipe Barreto, ele se transformasse num verdadeiro mocinho, como se ele nunca tivesse feito coisas ruins na vida. E daí, no final da trama, a máscara dele, na verdade, cai e todo mundo descobre que aquele Felipe bonzinho, né, na verdade, era uma verdadeira farsa e que nunca existiu bondade nenhuma e que ele era realmente um grande vilão. O segundo vilões dos vilões é Alexandre, de A Viagem. Essa novela passou na TV Tupi em 1975 e depois na Globo em 1994. Alexandre é um personagem aí na novela, um jovem delinquente que acaba fazendo algumas coisas erradas e que ele vai parar na prisão. Só que ele não aceita muito essa situação, ele acaba cometendo suicídio e no pós-vida ele acaba se tornando um espírito extremamente vingativo e o que ele quer é acabar, prejudicar com a vida daquelas pessoas que ajudaram a colocar ele na cadeia. E assim ele começa a praticar como espírito várias maldades, ele fica num local lá que eu acho, se eu não me engano, se chama Vale dos Suicidas, e assim ele começa a praticar muitas maldades aí na novela. Então, com toda essa maldade, Alexandre conseguiu prejudicar a vida de muitas pessoas, inclusive pessoas essas da própria família dele. Então ele não media, ele não tinha escrúpulos para ver o que e com quem ele ia fazer. E ele ficava transitando espiritualmente entre esse Vale dos Suicidas e entre a Terra. E assim, e além de ser um vilão, né, além de ser um personagem maldoso, ele era um personagem assustador.
Então as pessoas tinham muito medo quando estavam assistindo a viagem e aparecia aí o personagem de Alexandre. E para vocês terem noção da maldade aí desse vilão que foi Alexandre, em uma das cenas ele tá numa estrada, espiritualmente falando, tá, pessoal? E assim passa o carro de Otávio, que foi o advogado que não quis defender o caso de Alexandre nos tribunais. E Alexandre seca o carro de Otávio, claro, desejando todo o mal para ele. O cara sofre um acidente e falece. Essa cena ficou muito conhecida. Você aí assistiu a viagem, se lembra dessa cena? Deixa aqui nos comentários. O terceiro vilão é Marcos, de Mulheres Apaixonadas, que passou na Globo em 2003. Esse vilão, ele tinha um diferencial. Geralmente os vilões, eles querem um cargo, eles querem chegar a algum lugar, querem alguma herança, e eles acabam pisando em todo mundo para conseguir o que eles querem. Mas esse vilão, ele era diferente. Ele era um cara extremamente possessivo e ciumento. Me distratou na frente de todo mundo. Fui lá com a melhor das intenções. Não tinha nada de ter subido. Tinha que me esperado lá embaixo, como a gente combinou. Eu não vou viver escondido. Eu sou o seu marido. As pessoas precisam e vão ficar sabendo disso. E ele batia demais em sua esposa com uma raquete de tênis. A sua esposa Raquel até tenta se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas Marcos acaba descobrindo o paradeiro dela e transforma a vida dela num verdadeiro inferno. Essa novela, com esse vilão, também teve uma cena muito marcante em que Marcos espanca a sua esposa com uma raquete de tênis, assim, sem escrúpulos, sem piedade, um cara babacão mesmo. E assim, essa cena com essa novela aí ficou muito conhecida e houve até uma discussão aí do público, né, na época, sobre violência doméstica. Então você se lembra desse vilão aí, né, desse babacão que foi o Marcos? O nosso quarto vilão é Leonardo Brandão, da novela Insensato Coração, que passou na Globo em 2001. Leonardo é um vilão extremamente ambicioso e cruel, muito diferente do que é seu irmão Pedro. Mas Léo se mete nas maiores armações para se dar bem, mesmo que para isso tenha que passar por cima de qualquer um. Perfeito, Zeca. O retorno dos caça-níqueis é garantido. Se duvidar, ainda você eleito empresário do ano, meu amigo. Leonardo então resolve aplicar um golpe em Norma, que é uma técnica de enfermagem que cuida de um idoso. Então, é claro, Leonardo primeiro seduz Norma, mata o idoso, rouba toda a fortuna que esse idoso tinha e ainda tem a capacidade depois de colocar toda a culpa em Norma, que acaba sendo presa. E vocês aí já estão achando demais o que ele fez? O pior é que não parou por aí. Já não bastasse tudo isso, Leonardo ainda rouba o amor de seu irmão e se casa com ela. Porém, a vida dele muda de cabeça para baixo, né? A vida ótima, né? Depois de todo esse caos, quando Norma sai da cadeia e acaba arquitetando um plano para acabar com a vida de Leonardo. Vocês aí assistiram Insensato Coração e lembram desse vilão que foi Leonardo? Aliás, deixa aqui nos comentários se vocês lembram desses vilões que estou citando aqui, ou se você lembra de mais algum que eu não coloquei aqui nessa listinha de vilões. Se vocês estão gostando desse vídeo sobre vilões de novelas brasileiras antigas, não se esqueçam de deixar aquele super like e bora pro nosso quinto vilão. O nosso quinto vilão é Olavo, da novela Paraíso Tropical, que passou na Globo em 2007. Olavo é outro vilão extremamente ambicioso e mau caráter. Ônibus para aquele pessoal lá da África era mordomia demais. Eu fiz uma economia significativa e é isso que a gente precisa aqui dentro. Gente como eu, não de um advogado dos pobres, que nem você. Ele é, na verdade, uma verdadeira víbora, mas por trás de tudo isso, ele tenta se esconder numa máscara aí muito amigável, muito simpático, muito bonzinho, mas ele é um terror, principalmente com seu sobrinho. Olavo acaba até se envolvendo com o crime, mas mais uma vez ele usa de tentar ser amigável para esconder tudo isso, só que ele quer passar a perna em todo mundo,
principalmente em sua família e as pessoas que fazem parte ali do grupo Cavalcante. E disposto assim a realmente fazer qualquer coisa por conta aí do grupo Cavalcante, ele aplica muitos golpes, faz muita maldade. Esses golpes e maldades acabam até ocasionando a separação de alguns personagens, e ele não tem parada aí com toda essa maldade. É realmente um grande vilão. O nosso sexto vilão dos vilões é realmente muito conhecido, e esse personagem marcou a teledramaturgia brasileira, que é Félix, da novela Amor à Vida, que passou na Globo em 2013. É meio que quase impossível, se você assistir a novela nessa época, não se lembrar do nosso vilão e talvez querido por alguns, Félix. Félix é também um personagem ambicioso, invejoso, rancoroso e manipulador. E ele acaba passando por cima de tudo e de todos porque ele quer se tornar o diretor do hospital de sua família. E para isso, ele irá fazer muitas maldades. Algumas das maldades que Félix fez foi jogar sua sobrinha recém-nascida na caçamba do lixo. Ele também fez a vida de sua irmã Paloma um verdadeiro inferno. Ela foi até parar no manicômio, além de muitas outras maldades. Mas esse personagem, né, ele era um vilão, mas ele acabou ganhando o público. Alguns realmente odiavam Félix e as maldades eram imperdoáveis, mas algumas pessoas gostaram do personagem porque ele era engraçado. Ele tinha alguns bordões como salgar a Santa Ceia, mame poderosa, e talvez você ouça isso até hoje, e isso é marca aí registrada do personagem Félix. Então virou essa questão de amor e ódio. Era um vilão maldoso, mas em alguns momentos também era engraçado. Então o público aí ficou dividido com Félix. E um diferencial aí desse vilão foi o seu arrependimento, né? Se arrepender de tudo que fez e de se tornar uma pessoa boa. E daí gerou aquela discussão no público se realmente alguém que era muito vilão, alguém muito maldoso, realmente podia se arrepender e se tornar uma pessoa boa. Bom, não sabemos, mas o que sabemos é que na nossa lembrança, com certeza tem Félix vendendo cachorro quente na rua. Vocês aí se lembram dessa cena cômica? Olha o hot dog! Aproximem-se que é do bom, viu? A salsicha é ótima. É o hot dog do Félix! E esses 6 vilões que citei aqui, com certeza marcaram essas novelas, porque já se foi o tempo que todo mundo também odiava os vilões. Porque na verdade as novelas não teriam tanta graça se não fosse algumas maldades aí deles, né? Tudo ia ficar muito lindo, muito maravilhoso. Então, tem esse lado do bonzinho e do vilão. Alguns gostam de um e alguns gostam de outro. Mas o que sabemos é que, independente de gostar ou não, eles marcaram as novelas e marcaram também a nossa memória. Tem vilão que, como Félix, se arrepende, fica bonzinho. Tem vilão que continua vilão, mas acaba assim, a vida virando de cabeça para baixo, e ele ainda se dá super bem na história. Então temos vilões aqui de todos os tipos. Tem vilão que acaba tendo aquele final trágico, que acaba falecendo. Mas me contem, qual novela tinha um vilão muito marcante, o que vocês lembram? Porque esse assunto é muito nostálgico, né? Novela. A gente assistia desde sempre muita novela. Eu acho que antigamente a gente até assistia mais novela, porque não tinha todas essas plataformas com séries e filmes, então a gente tinha para assistir as novelas. Então é bom demais relembrar essas novelas e personagens antigos. Vilões ambiciosos, vilões irônicos, alguns até engraçados, mas fazem todo o diferencial na história aí da novela. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar esses 6 vilões comigo, de relembrar essas novelas. Não se esqueçam de deixar nos comentários sobre esse assunto, sobre os vilões, quais novelas vocês viam. Bom, e é isso. Uma boa noite, um bom restinho de domingo. Beijo, gente. Tchau, tchau.